uma introdução rápida à questão de sistemas complexos e depois falar sobre a diversidade. Primeira pergunta, o que são sistemas complexos? Alguém manja aí? Sistemas que não são simples. Ah, muito boa, campeão! São sistemas que têm propriedades interessantes. Também, assim, sistemas não Tá vendo como eu complexos, sei? às vezes também tem propriedades interessantes sistemas não complexos. Mas beleza. Tem alguma coisa a ver com sistemas dinâmicos? As Um regras pouco. mudam ao longo do... Um pouco, mas também um osciloscópio não é um sistema complexo, mas sempre mudam também. Né? Mas tem também as... Vai, explica logo então o que é, cara. Eu vou explicar, eu ia falar agora. Tem a ver com a saída não poder ser prevista simplesmente a partir das condições iniciais, teoria do caos. Isso tem a ver um pouco com isso também. Agora eu posso falar? Poxa, agora eu posso. Mas isso é uma das possibilidades. Então, sistema complexo não existe nenhum consenso sobre o que é um sistema complexo. Agora você avisa. Caramba, tão complexo que ninguém então, sabe o que é. Cada um uma ia dar questão uma muito definição, ia complexa. ser você tirar um consenso disso e ia dar uma definição. Isso para seria um ter sistema consenso da gente. complexo. Eu ia fazer um artigo sobre isso com o meu nome só. Ô louco, velho. Falta todo mundo do capítulo aí, né? Mas daí, sistema complexo é um sistema que tem muitas partículas, muitos elementos. Partículas. Partículas, já estou enviesando aqui para outro sistema. Normalmente é um sistema que tem muitos elementos, tipo Que formiga, colônia de formigas, células no corpo e tudo mais. Molécula. Tudo mais. Tudo mais. Neurônios. Neurônios no cérebro. No cérebro? No cérebro. Deixa eu pensar o que mais de sistema complexo. Agentes econômicos, né, tipo empresas, pessoas na economia, por aí vai. Se as pessoas não sabem o que é um sistema complexo, porque está tendo agora a moda de estudar sistemas complexos, né? Tem se criando muitas instituições para estudar esse assunto. No Brasil tem algum? Não. No Brasil, eu acho que quem mais estuda até o momento com relação ao sistema complexo é o pessoal do CLEA aqui, que eles estão tentando atacar uma base filosófica para... Que é o CLEA? Oi? O que é isso? Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp. Eles estão tentando dar uma base filosófica. Na USP, acho que de São Carlos, vai ser criado agora o primeiro programa, que é um mestrado em sistemas complexos. Engenharia de sistemas complexos. Eu vi a reportagem. Né? Só que, não sei, pra mim parece um tanto superficial. Assim. Poderia ser uma coisa... Engenharia de sistemas complexos já é uma coisa um pouco estranha, a meu ver, mas tudo bem. Mas nos Estados Unidos, tem, por exemplo, tem o Santa Fe Institute, tem o centro da Universidade de Massachusetts também, que tem o pessoal, o John Holland é membro de lá dos genéticos. Tem o Instituto de New England Complex System Institute, tem que o MIT é um dos fundadores e tal, e tem vários outros institutos que estão nessa área. Então, por exemplo, inteligência de enxames é um tipo particular de sistema complexo. Isso. Sistema imunológico também é um tipo de sistema complexo. Né? O que o pessoal vê como uma característica principal dos sistemas complexos é principalmente a emergência. Para mim, eu uso como definição a questão da emergência, que é quando você tem vários agentes fazendo ações individuais relativamente simples e, no geral, você acaba surgindo uma funcionalidade coletiva que ninguém esperava. Tipo, aquele modelo clássico de livre mercado, né, do Adam Smith, ele coloca que existe a mão invisível do mercado, né, que as pessoas agindo racionalmente pelos seus próprios interesses acaba fazendo com que haja uma eficiência na distribuição de recursos geral na sociedade. Né? E dentro daquele modelo ele está certo. Claro, existem questionamentos sobre se as pessoas são de fato racionais e tudo mais, mas de fato surge, dentro do modelo de agentes racionais, você tem essa questão de alocação eficiente mesmo. Assim como, se você parar para pensar, pegar uma formiguinha, colocar numa folha de papel e deixar ela andando, você não vai conseguir falar,
um conjunto desses aqui vai fazer um formigueiro com câmaras onde ela criam os filhotes, cultivam fungos, sei lá o que, tem sistemas de refrigeração e tudo mais, como de fato tem. Né? Então é só o comportamento coletivo que faz com que você consiga obter esse tipo de comportamento que é chamado comportamento emergente. Um dos maiores problemas que é visto atualmente, que é estudado nessa parte assim, de comportamento emergente é a questão da própria consciência, né? Porque como que surge a consciência a partir de um monte de neurônio? Tem um monte de neurônio, a gente não faz ideia, né, de como que surge a consciência a partir disso. Claro, na neurociência quase tudo é uma grande dúvida, né? Porque se você parar para pensar, o próprio funcionamento do cérebro não se sabe também como que ele funciona direitinho, né? Você sabe, pode até ter uns modelos um pouco mais precisos de neurônio, só que você não sabe, por exemplo, tem alguns motifs que são alguns padrões recorrentes na estrutura do cérebro que a pessoa não sabe para que serve, né, aqueles padrões. Então alguns imaginam que sejam circuitos, sejam tipo portas lógicas, flip-flop, coisa assim. Mas não se sabe exatamente o que eles são. Então essa é uma das coisas que está sendo investigada. Propriedades comuns dos sistemas complexos que a gente verifica é o comportamento coletivo complexo, né, que é essa coisa da emergência, processamento de informação e fazer sinalização também, né, porque no final das contas o agente ele não é só um agente que está agindo individualmente, ele está mandando, processando o sinal, transmitindo o sinal, e por aí vai. Então ele assume outras funções que acaba tornando complicado analisar o sistema como um todo a partir só de um agente individual. E adaptação, mas isso aqui não é obrigatório, isso aqui é uma classe bem grande dos sistemas complexos, que são os Complex Adaptive Systems, que exibem essa questão de adaptação, mas nem todos têm aqui, só que como é uma classe bem grande, alguns consideram como uma coisa importante para os sistemas complexos. Por exemplo, qual que é a dificuldade que a gente tem em estudar sistemas complexos atualmente? Que é o framework que a gente tem de ciência, que ele é muito analítico. A gente pega as coisas, vai decompondo nas menores partes, estuda como elas funcionam, e daí a partir disso a gente vai fazer a soma. Né? Então, por exemplo, se a gente soubesse trabalhar com a interação dos agentes, né, dos componentes do sistema, a gente teria que a química seria basicamente física aplicada. Né? Biologia seria química aplicada. Né? Biologia molecular seria química aplicada. Aí por diante, até a gente chegar nas ciências sociais, que seriam também psicologia aplicada, medicina aplicada, coisas assim. Né? E por essa dificuldade a gente acaba vendo que a gente precisa definir alguns níveis nos quais a gente vai estudar os indivíduos, né, as partes do sistema, para poder conseguir fazer a análise. Então daí a gente precisaria de um framework um pouco diferente mesmo. Né? Atualmente, quando a gente vai trabalhar com sistemas complexos, o pessoal trabalha muito com simulação ou com modelo de mean fields, que chama, não sei como que fala, que é uma aproximação pela média, mais ou menos. Né? Mas eles não são modelos muito perfeitos. O que a gente verifica, por exemplo, dessa questão de não poder separar, né, isso aqui vocês já devem manjar, mas, por exemplo, a questão dos coelhinhos, se a gente tem o crescimento exponencial dos coelhos numa ilha, né, se você coloca 4 coelhos em uma única ilha, ou separa 2 numa ilha, 2 na outra, o crescimento, o número total da população vai ser igual. Mas se você somar aqui das 2 ilhas, vai ser igual como se tivesse todos eles numa ilha só. Né? E isso aqui a gente consegue representar por esse aqui, que é o mapa de crescimento, esqueci qual é o nome. Não falo. Por exemplo, a partir da população desse ano, qual que vai ser a população do ano seguinte? Então, você plotando aqui, apesar de ser exponencial o crescimento, a gente verifica que é linear. Oi? Apesar de ser exponencial o crescimento do número de coelhos, né, a gente verifica que é linear a dependência do número desse ano. Entre os instantes, entre os leques temporais. Isso.
Agora, se a gente vem e fala que a ilha ela tem um limite de recursos, ela tem uma quantidade de recursos máximo, e a gente separa esses dois coelhos iniciais em duas ilhas, né, ou 20 coelhos, né, nesse caso aqui, só para mostrar, ele pega 20 coelhos e põe 10 em cada ilha. Se tem recursos limitados, isso aqui que é um dos modelos de crescimento, que é o do mapa logístico, no final das contas. Se você tem muitos coelhos que chegam perto da capacidade da ilha, os coelhos vão morrer. Então, se eu estou com muito coelho nessa iteração, na próxima iteração eu vou ter menos. Vai ficar oscilando aí. Isso é para Para uma ilha. Isso aqui é para uma ilha aqui. Tá. Então, se eu venho aqui e separo... Isso para uma taxa de crescimento. É. Esse gráfico aí, né? Esse aqui é um gráfico específico para... Por exemplo, aqui é a capacidade de carregar, né? A capacidade total da ilha para 32 coelhos. Acho que é 32 coelhos. Isso aí você está mostrando a dependência não é mais linear, é quadrática agora, Sim. no crescimento. Aqui é a dependência de x vezes 1 menos x. Tá. Onde 1 é o tamanho máximo do recurso, né? Isso. Tá. X vai variar entre 0 e 1. Tá. Isso. X vezes x menos 1. Então, daí se a gente olhar aqui... Vezes 1 menos x, né? Vezes 1 menos x. X é o quê? A proporção de... A proporção do máximo que está vivendo no lugar no momento. Isso é um sistema dinâmico Vai acabar discreto e esse aí é não linear, mas o outro é linear. O primeiro é linear. Esse aqui é linear. Esse é linear. Esse aqui é não linear. Qual a diferença dos dois? É só o modelo ou você mudou algum procedimento também? Só o modelo aqui. Tá. De crescimento. Só o modelo de crescimento. Tá. Daí no final das contas, o que você vai ter? Se você colocar 20 coelhos em uma ilha, se você colocar 10 numa ilha e 10 na outra, aqui no próximo ano você vai ter 22 coelhos nas duas ilhas e em uma ilha você só vai conseguir ter 12. Certo. Então a gente não pode separar eles e fazer uma análise, você tem que analisar a interação deles, né? E isso é importante pra caramba nesse caso aqui, né? Que vai acabar gerando não linearidade. Inclusive esse modelo acaba gerando caos determinístico, é um dos modelos mais simples para gerar caos determinístico. Tem alguma referência para indicar desse modelozinho? Ele tem esse livro, mas tem algum material que a gente possa baixar, estudar, ler depois? Desse modelo de crescimento? Sim. É um modelo de mapa logístico. Se você procurar na internet, ele é um modelo extremamente... Acho que é o modelo mais estudado de caos. Aí eu estou tentando procurar aqui onde ele cita, mas eu acho que... Tem a ver com o mapa de Renon, essas coisas? Oi? Mapa de Renon, essas coisas, tem a ver? que você falou? Mapa de Renon. Mapa de Renault? Não lembro. Tá, em todo caso é um modelo logístico aqui de crescimento. Esse aqui é o modelo discreto. Que se vocês olharem aqui, daí acaba gerando o modelo clássico do mapa de bifurcação, né, do caos. Você tem x de t mais 1 é igual a x de t vezes 1 menos x de t. Isso. Essa é a equação de diferença desse sistema que você está mostrando aí. Sim. Tá. E Quer daí, dizer que só adicionando essa limitação aí já começa a aparecer um comportamento complexo ali no sistema. isso. Daí você não consegue mais decompor para fazer análise do sistema. Você precisa, para saber qual que evolui a população de coelhos, você tem que estar com Isso seria uma definição funcional para um sistema complexo, que você não consegue decompor com uma soma de partes individuais? Mais ou menos. Qualquer sistema que apresentar essa característica eu posso dizer que é complexo. Digamos, nessa minha definição de comportamento emergente, porque isso aqui é um comportamento emergente, né? Eu diria que é a definição mais aceita, que é baseada em comportamento emergente. Acho que qualquer pessoa que você falar de comportamento emergente, eles vão falar, não, é um sistema complexo. Tem gente que provavelmente o limiar mais embaixo, né? Fala, não, mas tem outras coisas complexas que não exibem comportamento emergente. Mas, em todo caso... Então, seria... Coisas lineares, obviamente, você pode decompor, né? Pela propriedade distributiva, digamos assim. Então, bastaria eu ter não linearidade para não ser decomposto e, portanto, seria mais ou menos essa linha de raciocínio? Sim. No final das contas, é considerado como a não linearidade, ela é a responsável principal pelos sistemas complexos.
A existência da não linearidade, que você... É um dos exemplos, um dos caras que ganhou o Nobel, o Watson, e Crick e o Wright. Foram os 6 que ganharam o Nobel por causa da estrutura do DNA. Quem propôs a estrutura foram o Watson e o Crick. O Wright fez por conta de evoluções dele sobre o mundo. Daí o Wright ele falava que nesse caso assim, do Watson e do Crick é um caso onde 1 mais 1 é igual a 12. Então essa é uma ideia do sistema complexo. Você vai somando as partes, você não é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 não vai ser igual a 4. Né? Vai ser igual a alguma outra coisa. Então daí isso acaba sendo importante, essa não linearidade. Né? Porque, aí dando um exemplo aqui que eu acho interessante, tem por exemplo a Melanie Mitchell, que é quem escreveu esse livro aqui, ela fez um algoritmo genético para evoluir um autômato celular que resolve o problema da maioria, digamos assim. Você põe vocês manjam um autômato celular, né? Por cima, pelo menos. Você põe um autômato celular, você quer que ele fique todo preto, no final das contas, ou todo branco, dependendo se tem mais pretos ou mais brancos naquele autômato. Se você colocou mais preto no início, então você vai encontrar um conjunto de regras que leva a esse resultado para qualquer configuração inicial. Isso. Então ela fez esse trabalho. Ou para a maioria das configurações iniciais. Para a maioria. Acho que o que ela conseguiu é para a maioria, mas ela não fala aqui, mas eu suponho que seja para a maioria. No final das contas, o resultado foi mais ou menos o seguinte. O óbvio que você tem é que você fala, se meus vizinhos são pretos, a maior parte é preta, então eu fico preto. Aí se propaga, daqui a pouco está todo mundo preto. É isso que você espera, né? E se for todo mundo branco, os meus vizinhos, eu fico branco. No autômato, cada elemento só pode olhar para os seus vizinhos. Né? Isso, você define quantos vizinhos. No caso, ela colocou 3 de um lado, 3 do outro. Tá. O problema é que vai ter um que é preto lá, tu vai tentar ser preto, outro todo branco, daqui a pouco vai se encontrar e... Né? É exatamente, a questão da região da fronteira. O que acontece, isso aqui é a evolução. Isso aqui é o T igual a 0, T igual a 1, e vai descendo aqui, evoluindo no tempo. Isso aqui é o autômato celular na linha, beleza? Vocês veem que ele convergiu para simplesmente regiões pretas e regiões brancas. Região preta é onde tem a maior parte de pretos, região branca onde tem a maior parte de brancos, mas ele não consegue convergir todo ele para preto, ou todo ele para branco, que era o objetivo inicial. Porque o problema é exatamente a região de fronteira. Aí, para mostrar como acaba emergindo complexidade, né, aí ela esse aqui foi feito à mão, se não me engano. Aí ela foi e evoluiu com um algoritmo genético. Qual foi a regra? No final a regra é complexa, mas no final das contas ela obteve uma coisa assim. Quase tudo preto. Aí ela conseguiu tudo preto aqui no final das contas. Tá tudo preto, certo. Aqui começa aleatório. Isso é evolução temporal, né? É evolução temporal. Você tem que ver linhas, né? É autômato celular unidimensional. É unidimensional. Tá. Ela começa aleatório e vai funcionando aqui. Mas a cada iteração ela está mudando as regras ou... A regra é igual. Isso é a regra que ela evoluiu, é o exemplo da aplicação da regra que ela evoluiu. Certo. Uma das melhores regras que ela evoluiu foi essa aqui. Aí aqui ela começa com uma estrutura aleatória e põe para rodar. Certo. E faz aqui a evolução temporal. Por que tem esse cinza aí? O que é o cinza? O cinza é a troca de mensagem. Porque você vai precisar da troca de mensagem para saber qual que é o tamanho das regiões pretas. Eles precisam se comunicar para entrar em consenso, né? Sim. Diminuir, tipo... Pô, a gente estava indo para branco, mas o outro estava indo para preto, eles são maioria, então vamos para preto. Aí dando uma demonstração aqui, o que a gente verifica é que aqui, por exemplo, ele está diminuindo a região, aqui dá para ver melhor, aqui, se vocês olharem, aqui tem uma barreirinha, mais ou menos, tá vendo? Aqui tem uma barreira. Ele vem e põe do lado direito, ele cria uma barreira. Aí do lado esquerdo, o que ele faz? Se vocês verem aqui, ele está diminuindo aqui, está comendo o lado esquerdo e vai mandando sinalização aqui, que essa sinalização é esse alternado, branco e preto, branco e preto, branco e preto. Até que uma hora ele vem e bate aqui na barreira. Aí quando ele começa a bater na barreira, ele atrai o preto para cá. Vocês viram? Explica de novo aí. Na linha é
Ó, cada linha... A linha é o estado do a linha é do o autômato no tempo t. E vai evoluindo. Tá, o autômato É branco ou preto para cada coluna. Tá, É unidimensional. tá. Aqui a gente está começando. Cada linha é um instante. A gente vai evoluindo com o tempo. Tá. Aqui é o tempo. O que a gente verifica é, ele cria uma barreira do lado esquerdo e do lado direito. Aí você só tem um autômato aí. Só tem um autômato. Você tá evoluindo no tempo. Uma regra. Tá. Tem uma regra, são Segundo 200 células, se não me engano, Uhum. que elas se enrolam. Né? Tá. Esse lado é do inglês. E daí vai evoluindo Circular, né? vai circular. Aí aqui o que acontece? Quando ele entra num consenso, tem uma região preta, ele cria aqui essa barreira do lado e envia um sinal para cá. E vai destruindo aqui. Daqui a pouco eu mostro por que ele vai destruindo. Quando ele encontra a barreira de outro lado aqui, ele vem e faz com que a região, a partir daquele momento, quando ele começa a receber o sinal, começa a ficar preto. Entenderam? Ele vem e puxa o preto para cá. Que no final das contas você está vindo juntando mais ou menos. É porque ele tava dizendo, né? Pô, tem um preto ali e tem um preto aqui do outro lado. Aí ele troca essa informação, ó, já que tem duas... Não, mas ele tá diminuindo a área da região preta ali. Sim, está diminuindo aqui. Por quê? Se vocês olharem aqui nesse aqui pequenininho, vocês veem que ele acaba o quadriculado, esse aqui, Acaba no virando branco ainda. Por que ele faz isso? Porque ele faz acabar esse quadriculado antes, porque a região preta aqui é menor que essa região branca. Então não consegue chegar a sinalização aqui para ele. Viu? Daí é assim que ele consegue emergir Qual é essa a regra comunicação. que vai propagar a sinalização? É quando o seu vizinho for o quê? Provavelmente se meu vizinho é quadriculado, eu quadriculo, mais ou menos assim. Se meu vizinho é diferente de mim, eu envio uma sinalização. Não, ele usa 7 células, né? São 3 de um lado, 3 do outro e eu. Né? Para se alimentar de Ele informação. propaga a informação para 7 células. Isso. Daí ele vê, por exemplo, se meu vizinho se meu vizinho da direita é branco, preto, branco, então ficou preto. A maioria, né? Nesse sentido. A maioria. Tá. Então, daí no final das contas a gente verifica que ele não está só tomando a decisão. Preto, branco. Eu não sei, eu não tenho aqui, tem que ver no artigo dela. A maioria é branco. A maioria é branco. Isso, No só branco. que, No exemplo. só que ele não vai ficar branco, ele vai ficar preto porque ele viu que está tendo uma sinalização. Sinalização. Então ele está chegando um sinal pela esquerda dele. Que o quadriculado é um sinal. Uma sinalização que deveria ser preto. É que ele vai ser preto porque ele não Vai está ser preto. simplesmente convergindo para virar branco. Ele tá sinalizando à passando o frente, sinal. dizendo, esse cara, se eu agir sozinho, ele vai virar preto. Como assim? Agora eu não entendi o que Até você ele falou. encontrar dois pretos seguidos, aí ele... É que é a barreira. esse caso do branco, preto, branco, é importante porque aqui, se ele fosse simplesmente entrar pelo consenso, ele iria virar branco. Sim. Só que ele vira preto porque ele está vindo. Essa região quadriculada está chegando nele, né? Essa região quadriculada é formada por branco, preto, branco, preto, branco, preto. Então ele vem e fala, tem uma região quadriculada chegando em mim, então é para eu passar esse sinal. Então daí ele vem e passa esse sinal. Daí a ideia é mais ou menos essa aqui. Eles não estão mais só como... Ele espera que fique preto, branco, preto, branco, preto, branco, e fica se Isso. alternando. Até que ele vem e bate nessa barreira aqui da esquerda. Que todo mundo é preto. Que tem uma Quer dizer, fileira de preto, preto, preto. branco e preto, preto, preto. Tá. Quando ele bate nessa fileira aí ele começa, vira Tá. tudo preto. Entendeu? Entendi. E o que isso aqui tem de importante na ideia de sistema complexo? Então seria uma ideia de tipo, ele retarda a decisão se ele vai virar todo branco ou todo preto, enquanto ele não encontrar outra região que já tomou essa decisão, entre aspas. É mais ou menos isso. Ele manda sinal e fala, O sinal é mais para retardar, ele fica nesse padrão oscilando, não é só para oscilatório. retardar, porque é importante essa comunicação. É. Se não tiver a comunicação entre as regiões pretas, por exemplo, vai acontecer aquela coisa de ele ficar... Inclusive assim, ele prefere os o padrão padrões. oscilatório enquanto ele não encontrar uma outra região que já tem um consenso. Mas como eu falei aqui, ele fica só nesse padrão por um tempo, né? Tá.
Depois de um tempo ele morre e é como se ele falasse, não, a maior parte é branco mesmo, então fica branco. Certo. Entendi. E o que é importante nesse aqui em relação ao outro para a ideia de sistema complexo? Porque nesse aqui ele está fazendo só a função dele, né? E no outro ele está processando o sinal, processando e enviando o sinal. Né? Então o trabalho dele não é simplesmente entrar em consenso com os outros. O trabalho dele é atuar em conjunto e fazer com que esse comportamento acabe emergindo. E o resultado é que todo mundo vai entrar em consenso. Isso. Então, e só assim que é possível fazer essa questão da regra da maioria aqui. Isso que é a maioria. Aí falei já que sobre sistemas complexos, isso aqui se alguém quiser ler, esse livro é muito bom. Né? Sobre sistemas complexos. Para uma introdução geral, ele é excelente mesmo. Ele converte para algum estado de equilíbrio, isso aí, ele fica oscilando. Aquele estado de equilíbrio. O todo preto ou todo branco é o estado de todo equilíbrio. preto. Ou todo branco. Vai ser uma bifurcação. Tá. No finalzinho aqui tá... No finalzinho, a última linha tá toda preta. Aqui tá todo branco. Depende de como você inicializou. Isso. A inicialização é aleatória. É aleatória. Mas ele sempre vai convergir, então, né? Eu acho que se você ficar essa foi a melhor regra, preto, branco, para essa regra que você usou, ela evoluiu essa regra. Aí nos testes que ela fez, eu acho que na maioria dos casos deve ser convergido. Eu imagino que se for preto, branco, preto, branco, preto, branco, tudo preto e branco, não vai conseguir convergir. Até porque isso não é importante, né? Que se é igual, então não tem como ele fazer o voto da maioria, né? Mas o objetivo dela é que tudo fique branco ou preto, ou ela impõe que tem que ser branco ou impõe que tem que ser preto? Se a maioria for preto, é pra tudo ficar preto. Tá. Se a maioria for branca, para tudo ficar branco. A maioria em relação ao estado inicial. Se no estado inicial a maioria for preto, tudo fica preto. É porque você não tem uma função global que comunique para todo mundo qual é a maioria. Cada um tem que descobrir. Aí por isso que tem que ficar essa frescura de sinalização. Você contava, pronto, né? Então, o que isso aqui é importante, aliás, para a computação? É importante também para a questão de fazer sistema distribuído, massivamente distribuído, né? Sim, você consegue obviamente. pensar novos modelos de computação que sejam massivamente distribuídos. Aí, já que o foco principal não é essa parte aqui dos sistemas complexos, mas se quiserem conversar, depois a gente conversa sobre isso aqui, porque é muito interessante esse livro aqui, é realmente muito bom. Então, dos que eu li, é a melhor introdução para essa parte. Estou sabendo que você recebeu um patrocínio ainda. Vai? Não, tentar conseguir um pós-doc com ela. Ela foi orientada do Douglas Hofstadter, do Gödel Escher-Bach. Poxa. Tô pra ler esse livro, ainda não criei coragem. Agora é um tijolo. É 1000 e poucas páginas, eu acho. Agora falando aqui sobre a questão da diversidade. Vocês conhecem a história de Bletchley Park? Bletchley Park era um centro na Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial, né, que o Turing trabalhou, por exemplo, nesse centro, que era para quebra da criptografia da Enigma. Né? E foi o Churchill falou que era galinha dos ovos de ouro que nunca cacarejava, né? Porque ninguém sabia da existência durante a guerra, mas foi ela que conseguiu permitir que fossem derrotados os U-Boats, né? Que eles sabiam as localizações e tudo mais. Né? Então, isso foi considerado uma coisa, um modelo muito marcante, né? Porque na história da guerra, da Segunda Guerra. Né? O interessante desse Bletchley Park é que você tinha vários matemáticos, né? Como eu falei, o Turing foi chefe de uma das divisões lá. Você tinha vários engenheiros, criptólogos, mas você também tinha especialista em palavra cruzada, linguista, escritor, historiador antigo. Você tinha várias pessoas trabalhando lá para quebrar a criptografia. A ideia do Bletchley Park era de que quanto mais você tem, maior diversidade, melhor resultado você consegue. E de fato eles conseguiram. Daí esse outro livro aqui, que é do Scott Page, que é um economista, se vocês quiserem dar uma olhada, ele vai falar sobre a questão da diversidade e como a gente pode formalizar a diversidade e ter um resultado interessante. Primeira coisa, eu vou dar uma introdução muito rápida sobre o ferramental que ele usa. Né? Ele vai falar sobre como cada indivíduo ele tem um toolbox cognitivo.
Esse toolbox cognitivo ele é formado por perspectiva, heurística e interpretação, e modelos de predição. Perspectiva é aquela coisa, quando eu vou comprar um carro, eu organizo os carros pelo preço. Né? Quando você vai comprar o carro, você organiza pela cor, e você pelo gasto por quilômetro. Eu sou mais retardado aqui. Sim, por isso que eu escolhi a cor. Obrigado. Eu gasto por quilômetro. Então você organiza de uma forma diferente, né, o Minha espaço. função de preferência. Não exatamente a função preferência, a forma como você fala qual que é esse carro é vizinho de qual carro. tá. Esse carro é o quê? É vizinho, Você agrupa, assim, você... qual que é o carro mais próximo? Qual critério de Tá. agrupamento? É mais ou menos. Não o agrupamento em si, mas a organização Você tem uma relação de espacial. ordem, então. Uma relação de Uma ordem. relação mais de ou ordem. menos, Tá. né? Isso é o que ele chama de perspectiva. Né? Isso tem uma coisa bem interessante. Vocês vão de convir que o... não vou falar dessa parte agora, vou começar pelo segundo. Onde que eu vou? Tinha aqui. Não é aqui. Agora sim. Tem um jogo aqui que chama Soma até 15. Isso aqui foi proposto por um cara que ganhou um Nobel. Antes que alguém Isso é mais ridicularize, importante. né? Antes que alguém ridicularize. Quem que é o cara? Quem que é o cara? Deixa eu lembrar aqui. Que ridículo. Herbert Simon. Em economia, né? Então O Fernando é fã desse cara, né? O Simon? Sim. Ele nas aulas de computação evolutiva, ele passou uma aula inteira só falando do trabalho desse cara. O Simon e o Bryce, se não me engano, eles fizeram um trabalho muito bom assim. Eles anteviram, né, muitas coisas de sistemas complexos assim. O Soma 15 você tem 9 cartas, né, que elas são numeradas de 1 até 9. É o truco. Oi? 6. Elas são 9 cartas numeradas de 1 a 9. Você devia ter falado 12, já que eu comecei com 9. Cada jogador, né, as cartas estão viradas para cima. Cada jogador, né, ele pode... Você escolhe são 2 jogadores. Você escolhe um jogador para começar. Né, e daí ele vai pegar a carta virada para cima, né, e quem conseguir completar 3 cartas que somem 15, né, ganha o jogo. Você pode ter 4 cartas, só que se 3 cartas vezes Cada um recebe 4 cartas, é isso? Não, você tem lá 9 cartas viradas pra cima. Pra cima. Aí Eu você pega escolho uma, eu pego uma, você pega outra. Eu pego uma, você pega outra. Tá. E aí, na sequência, é porque dependendo das cartas que você tire, pode ser que não sobre nenhuma pra completar 15 depois. É isso. Mais ou menos. Dependendo. Aí tem que ter uma sequência de escolhas que chegue ao resultado de soma 15, só que cada um escolhe alternadamente as cartas. Isso, só que você pode escolher. Você pode ter 4 cartas e só 3 delas somarem 15. Uhum. Você não pode. Se alguma combinação das suas cartas somar 15, você ganha o jogo. Qualquer combinação. Combinação. Com no mínimo, obviamente, 2 cartas e no máximo. Vamos fazer. As cartas vão de 1 a 9. 1 a 9. Tá. Vamos tentar. Então pega posso o pegar 9 e pega o 6, seis pra não dar, dá né? 15. Entendeu? Você converge a esse estado de equilíbrio. Olhar qual é o seis Escolhe o aí. 9. E como é que isso Vocês evolui? dois joguem aí, por favor. Escolhe o 9, escolhe 6. Não, vai, pai ou ímpar pra ver quem começa. Puxa vida. Par. Olha só. Começa. Tá, eu escolho um número. Escolhe um número. Escolhe 9. Faz. Vira assim, Risca ó. embaixo, ele risca em cima. Não, eu posso ver. Agora você vai e risca em cima, Carlos. Riscar em Escolhe um cima. número assim, só pra diferenciar o que é o seu e o que é o do Rodrigo. Tá. Beleza. Tem que dar Pega o 15. 9, Tem que ganhou. dar 15. Pega o 9, ganhou. Pô, eu não vai dar 15. Pô. Eu lascou já, pô. Três, Mas né? é sempre assim, ó. São 3 cartas que somam 15. Ah, Tem que somar perdeu, 15, então. aí você São já três. fugiu do objetivo. Aí. Então eu pegava Ah, tem que ser 3, né? Tem que ser 3. Ah, tem que ser 3, não pode ser No 4. mínimo 2. Não, são 3. tem Ah, tem que ser talvez- sempre 3 cartas. Tem que ser Sempre 3 cartas. Ah, então você tem que pegar os Olha, 5 foi aí. ludibriado. Pega Tá, os vai, joga de novo então.
Tá, começar do zero? Não, é 6, 4, sua vez. Tá, esquece esse 9 aqui então. É isso que eu não tô entendendo. Aí eu escolho 2, aí dá 15. Oi? Não, aí você... Ele tem que ter 3 cartas que somem 15. Ou você. Como assim? Você Agora tem- entendi. Você Mas ou ele ele. também, Um tá dos dois. competindo. Quem somar 15 primeiro tiver três Entendi, cartas. agora eu entendi o jogo. Por exemplo, não, começa No meu caso, acho que já não Você tem não mais quer como. o truco lá, mas... No meu caso já não tem mais como. Porrinho. Deixa eu ver. Porque é 6 e 3. 6, 3, 9. Porque eu não posso escolher o 6 de Ele novo. escolheu, ele Mas escolheu pode escolher Você o pode 2 e o escolher. 1. o 6 e o 3. Ah, pode ser 4, cara. Não. Não, tem que ser 3. Ah, não. Você Então pode não. escolher uma das duas assim pra se resolver agora. O 8 e o 2. Não, sei lá, 7 e o 3. Escolheu o 4 primeiro. Como ali. se eu tivesse devolvido Ah, as não, cartas. escolheu um. Mais ou menos. Você Seis, ignora uma seis, das cartas que você pegou aí e continua. Tá. Tá. Tipo 8 e 3, 4. 9. 18, 14. Ele escolheu um, já era. Não, aí você fez a escolha errada, porque aí eu ganhei de você. Ah, Escolhe um. Ah, ele escolheu 3. Cara. agora eu. Ganhou. Não. Um Não, ganhou. ele tá com 7, 6, Tô somando 13. 11. Eu tô somando 13. Eu já escolhi um. Não, mas aí ele não pode eu ganhar. não posso ignorar o 3. Não, agora ninguém Pode. ganhou. Travou Ninguém aí. Então, se eu ignorar o 3 e eu pego o 2 agora, eu Isso. ganho. Ganhou. Por que ele ganhou? Só que. Porque ele tem o 6, o 7 e o 2. Sim, 6, 6, 7, 2. 6, 7, 13. Ele precisa de um. 6, 7, 13. Ele escolhe. Ah, tá. Eu sou errado. Eu escolhi um. Então, Tá bom. vocês pensaram um bocado assim pra fazer esse jogo. Sim. Só que e se a gente A ideia organiza- era fazer a gente passar por retardado mental. Por aí. Obrigado. E se a gente organizasse os números do jogo nessa forma aqui? Sudoku. Não sudoku, mas se Quase. organizasse dessa forma, num cubo mágico, num quadrado mágico. O que acaba virando o jogo? Vamos ver. Essa organização Esse é que é o jogo uma da velha, coisa Virou o jogo da velha. nessa configuração. Nessa configuração aqui, que é exatamente as mesmas combinações que você pode fazer, tudo, só que você organizou agora num quadrado. Pô, a gente fez o pior jogo da velha da história agora. Sim. O jogo da velha é unidimensional. Só cada representação aí, né? Nossa, se tivesse colocado ele Unidimensional. marcado o tempo de cada escolha, Então, dava pra fazer o jogo. isso é o exemplo da perspectiva aqui. Tá. Da influência das perspectivas. Se você tem uma perspectiva boa aqui, se você viu, opa, isso aqui é o jogo da velha, você nem rapidinho já consegue ganhar. Esse aí da soma 15. Você tem mais outros problemas. Acaba que é só uma questão de você ter um custo a mais para perceber aquela outra perspectiva que te leva a uma estratégia mais eficiente para ganhar o jogo. Sim. Né? Inclusive, tem, por exemplo, é tido que muitas pessoas que... por exemplo, Einstein com a teoria da relatividade, o que ele fez isso é foi ter bom. uma perspectiva diferente sobre... Ele modelou de uma forma diferente a relação do tempo É a e do função espaço. Φ. Qual é a função Φ que... Eu tava passando exatamente isso. Aí, o que isso aqui pode permitir? Quando a gente está fazendo uma otimização, Qual a função Φ que te oferece a melhor perspectiva sobre aqueles dados? Exatamente. no final das contas é isso. Não, isso aí. Mas, Mas quando você está otimizando uma função, dependendo da sua topologia, você pode estar aqui, a sua função fitness é essa. Como diria o Fernando, esse é um problema muito difícil. Eu não consigo imitar tão bem assim. você está sendo gravado. Mas a sua função objetiva pode ser essa. Só que se eu estou organizando de uma outra forma a minha vizinhança, que como eu organizo a minha solução, o que eu posso ter no final das contas é isso aqui. Ou um único pico. Ou um único pico. Sim. Então, o que é a vantagem aqui? É que dependendo da forma como você organiza a Por que sua... isso aqui caiu assim? Por que não tem mais outro pico ali? É porque eu fui e organizei, por exemplo, eu coloquei todas as soluções com baixa qualidade juntas aqui desse lado. E as com alta qualidade eu coloquei aqui. Não sei o que critério eu usei, mas eu acabei fazendo isso. Não, o que você está dizendo... Oi? Sem inverter os picos. Não, digamos, Ele reordenou. eu reordenei os picos. Ele reordenei ordenou. cada Isso ponto daí aqui. é a ordem de visitação dos pontos no espaço de busca. Se mais ou menos. você começa por uma ordem aleatória, você tem algo parecido com aquilo, uma função multimodal. Aham. Se você encontra a ordem ótima que faz o teu problema virar um hill climber, você vai ter um único pico e vai chegar no máximo global. Tá. Inclusive tem um teorema, que agora eu não vou lembrar o nome, que diz que sempre existe, mas isso é meio claro que sempre existe
que vai ser um hill climber. Você escolhe uma função ótima para... Uma função de ordenação, De visitação. Grande de função. visitação. O problema é como você vai escolher essa função. Sempre. Você não vai conseguir escolher sempre a melhor função. Né? O cara que discute isso relaciona de alguma forma isso com o teorema no freelance? Sim. Porque o teorema não freelance, a forma que ele é descrito é justamente essa, né? É a probabilidade de um algoritmo realizar um output, uma sequência de output particular. E aí você tem vários algoritmos que, para determinadas sequências, tem a mesma probabilidade. Aí eu acho que é mais ou menos aí. Aí daí ele tira que todos os algoritmos, na média, no valor esperado, também ele cria problemas específicos, assim, né? Fala que, se eu tiver uma busca aleatória, e se eu tiver um problema aleatório cujos valores sejam exatamente da primeira busca lá, vai ter um resultado melhor. Então, isso aqui é para mostrar mais ou menos a influência das perspectivas. Aí, além disso, das perspectivas, você tem as heurísticas, que é mais ou menos como você vai passear por essas perspectivas aqui, né? Se você vai pegar um hill climb, se você vai colocar um algoritmo genético, como vai ser. Matematicamente, as perspectivas seriam meio que a topologia do problema, e as heurísticas são as heurísticas. E outra coisa que você tem são as interpretações, que é como você agrupa várias soluções, né? Por exemplo, nos carros, eu posso agrupar, voltando, carros agrupa pela cor, os carros vermelhos, os carros azuis e tal. Eu agrupo como SUV, Station Wagon, Sedã, Hatch e por aí vai. Então você pode fazer os agrupamentos, né, as clusterizações de formas diferentes. Aí aquela ideia mais ou menos, para mostrar a relação entre perspectiva e interpretação. Perspectiva, no caso de cor, é RGB ou CMYK. Você tem essas duas perspectivas. Porque para cada cor você tem uma relação objetora. No caso de uma interpretação das cores, é paletas ou nomes. Né? Você vem falar, esse aqui é o amarelo. Isso aqui é o amarelo, cor de burro quando foge. Né? E você vai definindo isso é independente de perspectiva. Dependente da perspectiva, né? É sobre a perspectiva que você vai fazer esse corte. Como a sua interpretação sobre as cores vai ser mais ou menos relacionada porque assim, nos dois sistemas de cores, o amarelo, ele é o amarelo independentemente de como eu vou decompor esse amarelo. Porque o amarelo no sistema de cor é que ele de fato é o amarelo. O outro é porque ele absorve todas as cores e reflete só o amarelo. A diferença basicamente é essa, né? O CY e também tem para o RGB. É da impressora, no caso, né? Que ele absorve todas as cores e emite o aditivo uma. O outro não, ele de fato emite aquela frequência de cor. Aí no caso, por exemplo, os esquimós, né, eles têm 7 cores diferentes para definir branco. Eles têm menos cores para as outras cores. As mulheres, elas têm várias cores que a gente não vê também. Então, é mais ou menos isso aí. Como a sua interpretação vai ser. Quem já casou aí sabe. Escolher a cor do guardanapo. Do guardanapo, danoso, é verdade. Então, né, acaba com essa questão das interpretações. Já está antecipando. E dependendo de como for sua interpretação, você pode fazer uma análise melhor ou mais rudimentar das coisas. E chegando nessa... E daí você também tem os seus modelos de predição, que é como você vai pegar algumas informações e fazer uma previsão sobre o que vai ter da saída desse sistema. Isso a gente vai chegar mais daqui a pouco. Daí fica aquela coisa, como a gente fala, se as pessoas são organizadas em perspectivas, heurísticas, interpretações e tal, como a gente vai falar que uma pessoa é mais inteligente que a outra? Então é uma coisa meio difícil. Normalmente a inteligência, não só das pessoas, mas também dos agentes, né, eles vão cobrir determinadas áreas. Né? Então, a não ser que para cada toolbox, né, para cada ferramenta que você tenha, a minha ferramenta seja melhor que a sua, né, não tem como falar que eu sou mais inteligente que você, no caso. Sempre vai ser possível agregar alguma outra. E se eu definir inteligência como capacidade de aprender? Aí fica um negócio recursivo, né? Que daí também tem a questão de
Aí você vai falar também aqui que a capacidade de aprender, tem gente que aprende mais fácil algumas coisas, tem gente que aprende mais fácil outras coisas. Então, que a pessoa pode partir de um toolbox muito pior, mas construir ao longo do tempo um toolbox que se adeque para resolver aquele problema. Daí também a questão de, às vezes, o seu toolbox acaba sendo... Você requer um problema do freelance, do mesmo jeito, né? Porque você vai ter... no início você vai ter... primeiro você vai ter a questão do no freelance, né? Você vai melhorar alguma coisa, você vai melhorar outra coisa, com certeza. E também tem essa questão, é aquela coisa, instinto ou cognição. Né? Instinto você já sai de fábrica com aquela capacidade, né? Cognição você vai ter que aprender, só que você vai poder chegar a uma posição muito melhor do que o instinto te levaria. Então, aí chegando aqui, falando aqui sobre a questão de combinar perspectiva. O que a gente tem de interessante? Se a gente quer organizar, quer colocar vários elementos, vários itens dentro de uma caixa, e a minha heurística, a forma como eu uso a minha heurística, as minhas perspectivas, faz com que eu, dependendo de onde eu inicie, eu coloque ou 8 ou 10 elementos na caixa, dependendo de como que eu inicie aquela organização. E a sua heurística faz com que você sempre coloque 9 elementos na caixa. Que o 9 seja seu ótimo local, né? Ou 9 ou 10, só que você quase nunca consegue colocar 10 porque é quase impossível. Né? E para mim, os meus ótimos locais são 8 e 10. O que acontece se a gente combinar nossos esforços? Os dois vão tender para ele é muito difícil colocar o 10, mas para você é fácil. Tanto quanto assim, o 8. É muito mais provável que eu vá fazer o 10. Quando você colocar o 8, eu coloco o 9. Quando não puder colocar... quando você puder colocar 10, você deixa a sua estratégia. É mais ou menos assim, eu vou fazer a minha solução. Vou lá e coloco lá 8. Só que na sua representação mental, o 8 ele não é um ótimo local. Então você vai tender a você vai chegar, mas a gente pode mudar isso aqui, colocou 9. Aí eu vou olhar aquilo, eu não tenho nenhum ótimo local que seja 9. Então, aí eu vou olhar aquilo e colocar 10. Ou você volta pro 8, que ia fazer com que ele voltasse pro 9, e ia ficar para sempre, ou você coloca o 10, que ele tem o 10 também, e pronto, resolvido. Sim. E como o 9 não é ótimo local meu, eu vou olhar e falar, então eu posso mudar aqui e colocar você entra no consenso. No final, mais ou menos, assim, não é um consenso exatamente porque vão somando, não é todo mundo concorda, né, a princípio. Você vai, é superaditividade essa ideia. Então você acaba conseguindo isso. E é interessante da questão da diversidade quando você está resolvendo problemas, é que quando você tem resolvedores diversos, os ótimos locais desses resolvedores combinados vai ser a intersecção dos ótimos locais de cada um dos resolvedores. Então vai ser sempre menor. Fala aí de novo, cara. Como é? Se nós 5 estamos trabalhando em conjunto para resolver um problema, o conjunto de ótimos locais nossos vai ser sempre a intersecção do seu conjunto de ótimos locais com o dele, com o meu, com o dele e com o dele. Você está assumindo independência, então. Oi? Está assumindo independência entre eles. Sim. Porque o meu... Então vai ser sempre pode reduzido. Pode ser dependente até, tem uma certa overlap das A gente resolve independente um do outro. Porque a minha resolução pode interferir na sua. Considerando assim mais ou menos que as nossas perspectivas são diferentes. Então, o meu, se a sua... É que o ótimo local, no caso, pensando na função lá, se no ótimo local, se para você uma coisa é ótimo local e para mim não é, então você vai resolver e eu vou olhar e falar, mas dá para melhorar, e eu vou e melhoro. Então a gente sempre vai poder fazer isso e só vai parar quando for o ótimo local de todo mundo. Então você está dizendo que se um desses conjuntos for disjunto, aí você já não consegue chegar em lugar nenhum. Então, mas a questão é que a gente está sempre... A função é a mesma. Né? Para eu avaliar eu tenho uma solução. Eu organizo essas soluções de forma diferente, mas na hora de eu avaliar,
é sempre o mesmo valor. Então, quando você une ferramentas diferentes, ferramenta eu falo, são pessoas que conseguem resolver problemas. Você vai sempre Pode ser pegar, ferramenta computacional também. você sempre vai pegar o ótimo local de cada uma delas e, consequentemente, você vai ter um conceito Você fazer que é melhor do que cada um individualmente. Isso, o conjunto de ótimos locais, a intersecção então vai ser menor a quantidade de ótimos locais para todo mundo. Sim, Né, com que é a relação. interseção. Isso, aliás, tem um caso que, na teoria das supercordas, até o início dos anos 90 tinham 5 modelos teóricos diferentes. O tipo A, tipo 1, tipo 2, A, tipo 2B, sei lá o quê. Convergiu para interseção. Não exatamente. Aí no meio dos anos 90, um cara foi lá e percebeu que, na verdade, o pessoal achava de início, não, um deles está errado, um deles está certo, o resto está tudo errado. Sim. Aí um cara foi lá e viu, não, eles são todos o mesmo modelo, né, só que são perspectivas diferentes. Sim. Então o que agora os físicos fazem? Eles conseguiram fazer um dicionário, uma equivalência entre os problemas. Então quando você bate em um problema, né, por exemplo, no tipo 1, na teoria das cordas 1, você não consegue mais resolver aquele problema, você vem e converte para uma outra... Tipo 2, aí continua dali. Tipo 2. É o Φ. É o Φ. Você vem e converte... Chegou no mínimo local, você muda o Φ, cara. Então, você só vai parar na teoria das cordas, só fica travado quando você não consegue andar com nenhum desses modelos, quando você chegou no ótimo local de todos os modelos. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer que o que você está dizendo é que, apesar de quando você combina os esforços, você ter a interseção, né? O conjunto de ótimos locais dos esforços combinados é a interseção de cada um dos conjuntos de ótimos locais individuais. Então, você, teoricamente, vai ter menos opções de ótimos locais. Entretanto, por esse exemplo da teoria das cordas, dado que você parta de um conjunto e você consegue se comunicar, você sempre pode, em chegando no ótimo local que não faz parte dessa interseção, se comunicando, você consegue melhorar esse ótimo local pelo fato de você estar compartilhando dos ótimos locais que estão disponíveis para o resto. Sim, se para mim é um ótimo local, para você não vai ser, a não ser que seja para todo mundo. Isso é um equilíbrio de Nash, né? Equilíbrio de Nash? Eu não vejo a princípio assim como isso vai ser um equilíbrio de Nash. Não, tem alguma coisa de equilíbrio de Nash, mas não sei se é a melhor forma de modelar. Engraçado, a diversidade ela reduz as tuas opções. Você está dizendo que reduz a cardinalidade do teu conjunto de pontos estáveis, né? Porém, esses pontos estáveis tendem a ser melhores, em média. Sim. Porque você vai aumentar a base de atração do ótimo global. A base de atração do ótimo global, certo. Tá claro, ficou claro. Então, daí isso é um resultado muito interessante. Né? Que é aí o que a gente vê. Isso é um teorema matemático? Sim. Tá. Daí como se traduz de uma perspectiva para outra, isso é um dos grandes problemas, né? Que às vezes você tem uma solução A, solução B. Por exemplo, na teoria das cordas, nos anos 80, você tinha lá 5 teorias. Né? Você poderia até saber que as 5 teorias são a mesma, só que se você não tiver um dicionário de tradução, eles são eles resolveram por uma questão semântica, né? Como assim? Assim, uma estrutura algébrica, eles tinham que interpretar a semântica daquela estrutura algébrica, a funcionalidade dela dentro da teoria. No sentido de que aquilo descreve um modelo de partículas tal. Né? Aí, quer dizer, esse modelo de partículas que tem tais características é uma questão... Essa função que leva aquele modelo algébrico no mapeamento que representa fisicamente uma dada coisa é um mapeamento semântico. Aí tem que resolver todos os mapeamentos semânticos de cada teoria e encontrar o ponto comum para poder fazer essa tradução. A princípio, eu não então você tem que encontrar uma semântica comum. Sim, né? Você tem que saber, você tem que fazer como, por exemplo, no caso fazer a transformação linear para conseguir resolver o problema. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque em última instância, por que você consegue unificar a teoria das cordas da forma que você está colocando? Porque em última instância todas elas, as teorias alternativas, estão tratando sobre uma realidade física, que há um consenso sobre a realidade física das partículas que podem existir.
Mas se não houvesse esse consenso, você não teria como pode ser unificar. matemático também. Você pode ter uma equivalência matemática. Ou você pode também, que nem durante a Guerra Fria era um problema muito comum que pesquisadores ocidentais não sabiam sobre o que estava sendo pesquisado no mundo comunista e vice-versa. Então tem vários trabalhos extremamente complexos que só foram publicados em russo e que ninguém sabe aqui no Ocidente, né? E que a gente não sabe. Aí, com a questão da tradução, né, você consegue traduzir, você consegue pegar uma solução e chegar o cara bem e falar, então isso aqui em inglês, escreve lá e tal. Aí as pessoas agora sabem o que é aquilo, aí... Sim, mas é porque eu estou querendo dizer que a tradução ela só faz sentido se você tiver uma semântica comum do mundo, né? Você tem uma interseção de palavras, tanto no dicionário em inglês, quanto no russo, quanto no latino, sei lá, português, que significam semanticamente a mesma coisa, que rotulam de forma diferente, mas o mesmo significado no mundo físico. Elementos, os mesmos elementos. Para cada, só muda a maneira como se rotula. Exato. Por Aí exemplo, é possível, mas... Aqui, por exemplo, é a mesma coisa. Esse aqui é o meu ótimo global, esse aqui é o ótimo global. Para mim ele está aqui, para você ele está aqui. O que eu preciso é de um dicionário para me falar que para você ele está aqui, para mim ele está aqui. Mais ou menos isso. Que vai ser, de certa forma, essa semântica. Dado que vocês concordam que aquele ponto significa a mesma coisa. Sim, você tem que conseguir concordar que é a mesma coisa. Dependendo, às vezes é muito difícil, às vezes vai ser fácil. Uhum. Porque se eu estiver trabalhando com representações diferentes, que eu não sei como chegar a partir de uma chegar em outra, eu raramente vou saber que eles significam a mesma coisa. É a mesma coisa que o pessoal está trabalhando aqui no Ocidente, trabalhando lá na União Soviética e vão trabalhando a mesma coisa, só que não sabem que estão trabalhando no mesmo assunto. Aí o primeiro passo que foi feito para provar isso foi a questão da a diversidade vai bater a homogeneidade. Se eu tenho um número muito grande de agentes e eu venho e escolho M agentes dentro desse número muito grande, M agentes diferentes ou M agentes iguais, pego um agente e replico ele M vezes, o que vai tender a dar melhores resultados? Se você for ver por essa ideia da... Depende do problema. Então, se você escolher aleatoriamente o agente, né, aí na média, o diverso vai dar resultados melhores, porque tem essa questão da interseção. Na média, mas para um número gigantescamente grande de problemas. Sim, mas só que também também é um número muito grande de agentes, de propostas de solução que você tem, propostas diferentes de solução. Tá. Aí vem a outra pergunta. Se eu tenho um número lá, 1 milhão de propostas de soluções, e eu venho e escolho aleatoriamente 1000 propostas para eu colocar para trabalharem juntas, ou eu escolho, não, 1 milhão não, 1 trilhão, vamos ser bem absurdo. 1 trilhão de propostas, eu escolho 1000 para trabalharem juntas, ou eu escolho as 1000 aleatórias para trabalharem juntas, ou eu escolho as 1000 melhores para trabalharem juntas. O que vai ser melhor? Ainda assim vai ser melhor se você escolher o diverso. Por quê? Porque se você escolher as 1000 propostas, 1000 melhores, né, o que você vai fazer vai ser com que elas todas vão ser muito parecidas. Se o meu número de propostas iniciais, das quais eu mostrei, foi muito grande. Então, a intersecção dos ótimos locais vai ser maior dentre essas propostas do que entre as propostas diversas. Isso é um teorema que eu vou falar os pré-requisitos aqui agora. Se a gente colocasse em outros termos, por exemplo, a gente quer encontrar o ótimo global. Aí você diz, se eu escolher aleatoriamente esses agentes, eu tenho uma dada probabilidade de que essa minha escolha vai cobrir o ótimo global. E tem uma probabilidade igualmente de que essa minha escolha não cubra o ótimo global, certo? Porque o ótimo global ele tem necessariamente que fazer parte da solução atingível por pelo menos um desses agentes que você escolhe, certo? Mas se eu escolho os 1000 melhores agentes, garantindo que desses 1000, de um conjunto muito maior de agentes, mas eu garanto que todos esses 1000 cobrem o ótimo global. Todos sempre vão cobrir o ótimo global. Porque o ótimo global é ótimo para todo mundo.
Não, mas tem... Se você Existem usa uma heurísticas, busca tabu, mas se você existem usa- heurísticas que não é garantido você encontrar o ótimo global. Não é garantido, mas se você cair no ótimo global, você vai ficar lá, você vai falar, é o ótimo. Sim, por sorte. Todo mundo vai concordar que é ótimo. Sim, todo mundo concorda que é o ótimo. Então você tá falando especificamente de heurísticas estocásticas. Não, é qualquer heurística no caso. Não, caminhos. Tá, depende. O em caminho- alguns casos você vai ficar preso sempre num... Se você Não, mas-